Oi. Como já não é novidade pra ninguém, eu tô grávida. E com um tanto de perguntas e dúvidas básicas que eu andei ouvindo por aí sobre esse tema, eu tive a ideia de iniciar esse projeto bem caseiro, chamado Maternidade com Conhecimento. Através dele, eu entrevistei alguns profissionais para falarem sobre algumas especialidades com responsabilidade, já que elas são as especialistas e não eu. Eu espero que você goste e que estas informações possam ajudar alguma pessoa que esteja em fase de gestação ou que, de repente, esteja pensando em embarcar nessa experiência que é tão única. Agora vira a tela e confira o material. Um abraço. Muitíssimo obrigada por ter aceitado aí esse convite, em participar desse projeto, em levar informação, né, principalmente sobre mitos e verdades sobre o parto, né? Ter a visão de um profissional é bastante importante, ainda mais hoje em dia, quando a gente tem meio mundo de informação distorcida aí nas redes sociais. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, Flávia. Então, eu sou Isadora Casado, ginecologista obstetra, trabalho em rede SUS e rede particular, né, mais voltada para a parte da obstetrícia mesmo. Bueno, passemos aí então para as perguntas. Vamos lá. Doutora, eu queria que você falasse primeiramente sobre a questão do parto normal, o parto vaginal ou a cesariana, se existe o que seja correto, mais indicado, ou se isso é puro mito. Aqui no Brasil existe uma prática, né, que a gente conhece sobre a cesariana. É um índice muito elevado, mas às vezes esse índice é por conta de desconhecimento, né? A mulher, ela não entende que parir é normal, é fisiológico, né? E que aquela dor, não, ela não tem que tomar para si como uma dor, mas sim como um momento que está gerando, né, o nascimento do seu filho. Então, o difícil é a gente conseguir trabalhar isso no pré-natal. Sem contar que muitas das pacientes, a maioria da rede é pouco assistida, né? As pacientes são a consulta do pré-natal às vezes são muito rápidas, às vezes o pessoal não consegue passar tudo aquilo para a gestante, além de que tem que passar a segurança, né? Então, o medo faz com que muitas vezes a cesariana seja escolhida, mas nem sempre é a melhor opção, né? Agora, a gente também tem que respeitar a vontade da paciente. Se ela é daquela que fala que não consegue sentir dor, que passa mal com qualquer coisa, que tem medos, então não seria bom a gente também causar um trauma, né? Como a gente conhece muitas pacientes que acabam parindo normal, principalmente na rede SUS, e ficam com trauma com isso para o resto da vida. Então, o parto tem que ser um momento bom, né? Tem que ser um momento de renascimento, além do nascimento do bebê, e tem que ser um momento que a mulher se entregue, né? Independente da via de parto. Né? O parto cesariana, ele tem algumas complicações, o parto normal também tem algumas complicações. Então, a gente passa isso para a gestante e dá a opção dela escolher, né? Uhum. Então não existe não tem uma escolha indicada, senão isso é muito pessoal, vai de Não, cada não, grávida. é de cada grávida, né? Ela que tem que decidir. E assim, na verdade, a vontade do parto normal está crescendo, né? Graças a Deus, essa vontade está sendo mais absorvida, principalmente na rede particular. No SUS ainda é um pouquinho difícil, mas então essas pacientes às vezes elas se preparam tanto para o parto normal que quando a gente quer transformar para uma cesariana por alguma emergência, é difícil a aceitação. Então, assim, às vezes tanto para uma coisa quanto para outra, né? Às vezes a paciente se preparou demais para o parto normal e quando no meio do caminho tem que vir uma cesariana, ela se sente frustrada por causa disso. A mesma coisa uma paciente que queria uma cesariana marcada, daquela que não queria sentir dor, mas alguma coisa faz ela entrar em trabalho de parto e ter que esperar o momento do parto, muitas vezes. Então, você tem que estar livre, você tem que deixar o pré-natal, é uma coisa que a gente não controla, a gestação é uma coisa que não controla e o parto principalmente. Então você tem que preparar a sua cabeça durante esses 9 meses para o que vier. Uhum. Por exemplo, nesse caso que você comentou sobre uma pessoa se preparar bastante para um parto natural e
em algum momento isso tem que ser mudado por uma emergência, para um parto, para uma cesariana. Que tipo de emergência poderia acontecer no meio desse caminho para que seja mudado o tipo de parto? Algumas vezes acontece demora na descida do bebê, às vezes o jeito que a cabecinha entra, o bebê não consegue descer a partir daquele plano, né? O plano durante o trabalho de parto são divididos, né, em algumas fases, que vai de -3 até +3. E ao longo do trabalho de parto, a gente vê que não está descendo, não está se encaminhando bem, ou não consegue dilatar completamente, né? Ou o bebê faz uma bradicardia muito longa, fora da contração, tem alguma alteração. Ou quando rompe bolsa, a gente vê que tem mecônio, né? Faz um exame de cardiotocografia intraparto e percebe que ele está em sofrimento. Então, tem algumas coisas que a gente precisa transformar para a cesariana, né? E algumas que são como é que eu vou dizer, mais grave, né? Que é o descolamento prematuro de placenta, que às vezes ocorre, e mais facilmente naquelas com pressão alta, mas são variados motivos, assim. Uhum, da gravidez. Quando existe algum tipo de sangramento, é algo perigoso? É algo que se pode deixar passar? O que é que uma grávida tem que fazer no momento que se apareça algum tipo de sangramento? Todo sangramento ele tem que ser comunicado, né? Conversado com a sua obstetra, né? Se tem algum exame de ultrassom recente, a gente vê como é que estava a placenta, né? No iniciozinho da gestação, muitas vezes, tem o que a gente chama de descolamento do saco gestacional, né? Na verdade, às vezes é que a placenta ainda não colou totalmente, ela está se formando, né? E ao longo do pré-natal também pode haver sangramentos por conta de uma placenta que seja um pouquinho mais baixa, ou até uma placenta que cobre totalmente o colo uterino. Só que existe outro tipo de sangramento, principalmente que ocorre após relação sexual. O colo uterino da mulher, ela se modifica durante a gestação e o trauma sexual pode gerar alguns sangramentos, não necessariamente ser do bebê, né? Então a gente pede para observar, se a gente sabe, né, que aquela placenta já está bem alta, a gente só observa. Depende também do tipo de sangramento, se é um sangramento amarronzado, sem dor, se é um sangramento vermelho vivo, se está causando algum desconforto, né? Então, assim, não precisa se desesperar, mas de toda forma tem que ser investigado e comunicado. Curiosidade sobre a gravidez e o excesso de urina, né? A vontade que a mulher tem de ir ao banheiro constantemente. Qual a ligação que existe aí? A gente fala que a bexiga da gestante, na verdade, a gestação, ele é um período que é uma faculdade de 9 meses para aquela mulher virar mãe, principalmente aquela é a primeira gestação, né? Você está de encontro com o novo. Então, são esses 9 meses que o corpo lhe prepara para isso, sem você, às vezes, perceber, né? Ele muda o seu humor, ele altera o seu sistema gastrointestinal, ele faz você ter que ter mais paciência, porque você está nessa espera de 9 meses para conhecer o rosto do bebê. Então, se você for parar para pensar, é uma coisa que lhe trabalha, lhe exercita durante 9 meses. E a bexiga, a gente fala que ela funciona como um bebê durante esses 9 meses, né? Ele ensina a ir lá, acordar e fazer xixi quando voltar a dormir de novo, né? Você vê que às vezes se acorda várias vezes na noite só para isso. Ou então durante o dia, o que você esteja fazendo da sua rotina, você para o que você estiver fazendo para ir lá fazer xixi e voltar para fazer o que estava fazendo. Então isso, ela funciona como seu bebê futuramente. Você vai ter que parar, ir lá, amamentar, cuidar do bebê e depois voltar para o que você estava fazendo ou voltar para dormir. E a gente pede principalmente para que a mulher, quando se levantar à noite para ir urinar, ela, quando voltar para a cama, não mexer em televisão, celular, que é para não despertar. Ela tem que aprender a dormir facilmente, né? Porque ela vai também precisar descansar, porque senão ela atrapalha na produção do leite e outras coisas. Então, a bexiga é isso, ela funciona como o seu bebê futuramente. Mas e o companheiro ou a companheira? Qual o papel dele ou dela no processo do pré-natal? Muitas vezes a gente fala que é a mulher que sente tudo, né? A mulher que sente o enjoo, a mulher que sente o peso do bebê, e muitas vezes ela pergunta, mas e o pai não vai sentir nada, né? E eu sempre gosto que o parceiro esteja acompanhando a consulta de pré-natal, porque algumas coisas eu tenho que contar para ele, às vezes ele não gosta, mas eu tenho que contar.
a mulher ela muda muito o humor por conta da enxurrada de hormônio, de um tipo de hormônio e da falta muito súbita de outro. Então, essa mudança de humor faz com que um dia ela esteja muito feliz, outro dia ela esteja irritada, outro dia ela só queira dormir. Então, o parceiro nessa história, a função dele é ter paciência, né? Ele vai começar a aprender a ter paciência nesse período de 9 meses. No caso, um pouquinho mais, porque ainda tem o puerpério, né? Uhum. Então, isso também é uma coisa que é natural, né? Porque o pai, depois que o bebê nascer, vai começar a ter paciência também com ele. Então, essa é a função do marido nesse momento. Ele vai ter, nesse momento, paciência com a esposa, que vai ter que trabalhar esse psicológico dele para quando tiver com o bebê, vir a ter paciência também. Além de ter a cooperação, né? Tudo ele teria que participar, né? Porque logo em seguida, quando tiver o bebê, ele vai estar fazendo todas essas atividades com o bebê também. Então, além dessa cooperação, desse entendimento, a paciência seria muito importante. No momento do parto. Se o médico ou a médica chega e diz que o bebê está muito grande, isso pode causar algum impacto ou pode impedir, por exemplo, da mulher ter um parto natural e ir diretamente para uma cesárea? Depende muito. A gente sempre pede para esperar pelo menos entrar em trabalho de parto, ver como é que o bebê encaixa, né? Só que a gente tenta ter uma noção da bacia da mulher com relação àquele peso do bebê. Se você está diante de uma paciente que é alta, tem uma bacia larga, entendeu? Você pode ser que um bebê de 4 quilos, 4,2 kg passe tranquilamente, né? Mas sendo uma pessoa que tem 1,50 m, uma bacia pequenininha, que tem aquele corpo como uma criancinha, um bebê de 4,2 kg não vai passar. Então, tudo tem que ser, como é que eu vou dizer, trabalhado em cima de cada mulher. Não dá para dizer assim, um bebê de 4 quilos vai ter que ser parto cesárea. Não dá para a gente dizer. Ok, depende do corpo de cada mulher. Assim, isso é bastante Isso. pessoal, isso é único para cada É uma. muito pessoal. Agora, claro, tendo aqueles muito gig, né, 4,5 kg, 5 quilos, aí o risco não supera o benefício de você entrar em trabalho de Questão do parto. parto. Existe muito o medo de que a vagina vai se alargar depois do parto, que ela não volte ao tamanho normal dela. Isso é verdade? Isso é mito? Isso é mito, né? O que acontece é que antigamente as mulheres não se preparavam para o trabalho de parto, o que hoje já está se melhorando bastante, tem mais gente fazendo fisioterapia pélvica, né? Trabalhando bem a musculatura dessa região. Então, tanto antes do parto quanto após o parto, o que antigamente não tinha. Então, acabava que aquelas mulheres mais para trás, que tinham 8 filhos via vaginal, sentia depois que tinha uma frouxidão na parte musculatura da pelve, só que levava até aquela cistocele, que a gente chama aqui quando a bexiga abaixa, né? Falando mais no popular. E isso, às vezes, precisaria de uma correção, né? Hoje a gente não consegue ver tanto isso porque a mulher trabalha essa musculatura. Como é uma parte que é toda coberta por músculo, se a gente fortalece ele, a gente prepara ele para o que vai vir, né? Da mesma forma, após, a gente volta a fortalecer ele para poder continuar normal, né? Então, a vagina, ela é uma cavidade que consegue se dilatar bem. Ela se dilata e ela volta naturalmente. Não tem porquê, nem relação sexual excessiva causa alargamento de vagina, nem parto vaginal causa alargamento de vagina. Né? Agora, assim, algumas pessoas têm um problema na musculatura da pelve, então isso pode gerar algumas outras alterações, mas aí é pessoal, aquela pessoa que não trabalhou bem a sua pelve, mais facilmente. Então, aí você está mostrando a importância de fazer exercício pélvico para a E, preparação do parto e pós-parto, no caso. com certeza, ajuda bastante. Ok. E, doutora, relacionada à episiotomia, é necessário, é obrigatório ou não? Depende de cada corpo. Não, não é necessário, né? A episiotomia, ela foi muito usada, por isso, algumas coisas que foram muito usadas antigamente é o que atrapalha a gente no de hoje, né? As pacientes têm tanto medo do parto normal por muitas coisas que ocorreram lá atrás, né? Antes da história do parto humanizado, que na verdade não seria bem a palavra humanizado, mas
A episiotomia, ela é uma parte, né, do parto que às vezes realmente é necessário. Na minha vida de obstetra, que é recente, de 5 anos para cá, eu só fiz 2 vezes. Então, porque 2 vezes realmente foi necessário. Mas, antigamente se fazia isso de rotina. Fosse o primeiro filho, fazia episiotomia, sem nem a cabecinha estar lá, para segunda teoria de antes, né? Dizia que ajudava o bebê a nascer melhor e prevenia outros tipos de laceração. A gente não tem como saber o tipo de laceração que a mulher vai ter antes da passagem do bebê, e nem se vai precisar ou não de episiotomia. Então, a gente tem que esperar a cabecinha se apresentar, e aí, de acordo com essa apresentação, a cabecinha começa a forçar o períneo, é que a gente vê se tem necessidade ou não. A necessidade é quando essa cabecinha a gente vê que ela força bem e não consegue passar. Isso ela fica várias vezes, por mais de 20 minutos, 15 minutos, fica ali apertando e não consegue sair. Aí sim teria uma indicação, né? Mas não de rotina como era feito antigamente. E relacionado à violência obstétrica, como a gente pode evitar de sofrer uma violência obstétrica no momento do parto, se é possível isso? A gente orienta que a pessoa tente ter o seu parto com o seu médico assistente, né? Ou então alguns grupos que, como um grupo específico daqui, também tem outros médicos, mas todos têm um pensamento igual. A violência obstétrica, ela nasceu de um modo que durante muito tempo ela reinou e isso era tido como normal, né? Você falar coisas para a paciente num momento tão delicado quanto na hora do parto, porque muitas vezes a mulher na hora do parto ela não sabe nem o que está falando, ela fala coisas que ela nem pensava antes, ela xinga qualquer pessoa, não que isso, né, seja legal de acontecer, mas pode acontecer. Ela está, às vezes, num estado de êxtase tão diferente que ela não consegue ter noção de nada. Então, outra coisa que ajuda muito é ter um acompanhante do lado, porque ele vai tentar acalmar ela e ela vai ser a única pessoa que ela vai confiar naquele momento vai ser o acompanhante, né? Então, assim, a violência obstétrica é muito triste, né? É um momento que a mulher quer viver aquilo da melhor forma possível e às vezes acaba escutando algumas coisas ou o pessoal fazendo alguma coisa que ela não queria permitir, talvez não tivesse nem necessidade. Isso está num tipo de apertar a barriga, que a gente chama de cristelé, isso está no episiotomia, né? Isso está em palavras que são ditas, né, de momento que não é oportuno, né? De você não, o momento do parto você tem que acalmar a gestante. A gente precisa de um momento calmo, né, tranquilo, meia luz, para poder a ocitocina endógena da mulher trabalhar para aquele momento ser mais efetivo, né? Nunca a ocitocina que não é própria da mulher vai ser tão efetiva quanto a dela. Então, quando você começa com frases que não são legais, começa a destratar a paciente, tudo isso vai embora, né? Então, atrapalha o parto, atrapalha o bebê, atrapalha todo o momento da mulher, às vezes cria como é que eu vou dizer, um trauma mesmo para a vida dela, né? E isso repercute às vezes ao longo da vida. Não é uma coisa muito legal. E relacionado à pré-eclâmpsia, como identificar, como evitar? A pré-eclâmpsia ela é uma patologia própria da gestação, que na verdade não se tem uma causa bem estabelecida. A gente acredita que seja uma alteração da placenta e vai fazer subir os índices de pressão do meio para o final da gravidez, né? Hoje em dia existe um modo, né, uma ultrassom que a gente faz no primeiro trimestre, que consegue fazer uma parte a mais da ultrassom, que seria morfológica normal, a gente consegue investigar o risco dessa paciente vir a ter pré-eclâmpsia lá na frente, que é sobre a ultrassom dupla da artéria uterina, junto com a morfológica do primeiro trimestre. Então, quando há esse risco, a gente entra com uma medicação que só é efetiva até 17 semanas, e aí tenta baixar esse risco com essa medicação, que é o cálcio AS. Então, algumas gestantes vão apresentar essa pré-eclâmpsia, né? Existem algumas coisas que têm um risco maior, alguns fatores que são de risco maiores, como pacientes muito jovens, ou acima de 35 anos, né? História familiar que teve pré-eclâmpsia, o primeiro parceiro, né? Ou seja, a primeira gestação. Não sendo a primeira gestação, mas sendo a primeira de um novo parceiro, também tem esse risco, né?
Então, assim, a pré-eclâmpsia, ela pode passar, muitas vezes, até despercebida, né, ela chega no final da gestação, apresenta uma pressão um pouco maior do que o basal dela e acaba não acontecendo nada. Mas ela pode evoluir para a sua pra forma grave, que é a eclâmpsia, né, síndrome HELP, que a paciente precisa até ficar internada em UTI, fazer todo o acompanhamento, porque a pré-eclâmpsia, ela atinge os rins, pode atingir o fígado, né, pode atingir a cabeça, a parte cerebral. Então, é uma patologia bastante grave da gestação. Mas não impede dessa paciente que tem pré-eclâmpsia, se estando tudo bem acompanhado, ela ter parto normal. Não é porque ela tem pré-eclâmpsia que ela vai ter que ser cesariana. Tudo vai depender ao longo do transcorrer do E, tratamento. doutora, em relação à relação sexual, existe o mito de que muitas pessoas acabam acreditando que não se pode ter, se deve evitar relação sexual durante a gestação. Isso é um mito? Isso é real? Isso é mito, né? Só tem algumas patologias realmente da gestação que impedem de ter relação, que é quando a placenta está prévia, que a gente chama, ela é um pouco mais baixa e ou está cobrindo o canal do colo. Então, realmente, nesses casos, não é bom ter relação. Ou se tiver qualquer sinalzinho de descolamento pequeno, aí não pode ter relação sexual. Mas, tirando isso, a relação sexual, ela até ajuda, né? Ela ajuda durante ela prepara mais o colo para o parto, né? Tem gente que quando quer tentar parto normal, coloca para trabalhar para poder estimular esse colo mais vezes. Então, assim, não há nenhum motivo para não ter relação. Esse mito que bate na cabeça do bebê não existe, né? O bebê está bem longe do colo nesse momento. Existem algumas patologias próprias do colo uterino que também faz ela não poder ter relação sexual, que a gente chama de incompetência em ritmo cervical, é quando o colo uterino da gestante ele está bem pequenininho, ao invés do tamanho dele normal, então isso pode predispor ela a entrar em trabalho de parto prematuro. Mas, no mais, nada que precise impedir. O que eu acho que atrapalha muito no pré-natal é isso, é você ouvir histórias de várias pessoas, né? Cada um tem a sua história, cada um pode ter tido o seu trauma, mas não necessariamente aquilo vai acontecer com você, né? Então, o pessoal às vezes quer passar isso de uma forma que para lhe deixar amedrontada. Isso não é legal, né? Cada um pode contar a sua experiência, mas não de forma para amedrontar, mas só para sinalizar, né? Talvez. Então, assim, você a priori tem que ter um obstetra que você confie, porque tudo que ele falar você vai ter que confiar, né? E não ficar naquilo, mas porque minha família disse isso, não sei quem disse isso, teve essa experiência, então não é porque que aconteceu com a sua avó que vai acontecer com você. É um prazer estar aqui hoje, né? E esclarecer, às vezes talvez o modo como as pessoas contam as coisas para a gestante não é um modo tão legal. Então, a presença do obstetra em uma rede que consegue fazer com que elas escutem mais, eu acho que ajuda bastante, né? Acaba com muito mito, né? Consegue trazer mais segurança, enfim.